Estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. O nosso tema agora, o nosso bate-papo é sobre um assunto muito especial e que as pessoas têm muitas dúvidas, gente, que é a renegociação de contratos, né? As pessoas às vezes têm dúvidas em renegociar contratos abusivos. Depois eu falo do Projeto Providência, da Faz Parte. Vamos conversar então com o nosso convidado que já está nos aguardando, né, online, o Emanuel, porque as pessoas às vezes assinam determinado tipo de contrato e não leem aquelas letras pequenininhas que ficam lá embaixo e depois é um problemão, né? Já aconteceu isso com você? Você já assinou um determinado tipo de contrato aí que a letra estava muito pequena e só depois de um tempo daquela assinatura você percebeu que, de fato, está sendo lesado, né? Será que é possível, de alguma forma, então, resolver este problema? É sobre isso que a gente conversa agora, então, com o advogado especialista em negociação de contratos, o Emanuel Pessoa. Emanuel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Emanuel, pois é, as pessoas às vezes naquela correria se deixam levar pela emoção, talvez, da assinatura de um contrato, porque querem algo muito rápido, seja um financiamento de uma casa, que querem tanto, de um veículo, e não leem tudo que está embutido ali, né? E aí depois que começa a pagar, que passa aquela euforia, que vem a realidade que as pessoas percebem que podem estar sendo lesadas. Tem como resolver essa situação depois do contrato assinado? Olha, por enquanto, a única coisa que não tem solução é a morte. Ah, que bom. Tá? Por enquanto. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, normalmente esse problema acontece por 3 motivos muito claros. O primeiro é que a maioria das pessoas, quando elas estão fazendo um negócio, elas são motivadas por um viés de otimismo. As pessoas elas acreditam que vai dar tudo certo, que o emprego vai se manter, que elas vão ganhar mais, que vai fechar o negócio. Você pode reparar que isso é tão comum que a gente tem até o ditado de não contar com os ovos quando ainda estão dentro da galinha, mas a maioria das pessoas conta com eles. O segundo ponto é que a gente vive em função de um problema também muito crônico chamado gratificação imediata. A gente não espera, a gente aceita condições piores para ter um bem, para ter um produto, para ter um serviço antes de quando a gente poderia pagar por ele integralmente. Isso acaba nos sujeitando a condições muito ruins. E o terceiro problema, evidentemente, é que coisas imprevisíveis acontecem, como é o caso da pandemia, que modificam a nossa situação de formas as mais absurdas possíveis. Uhum. No caso dos contratos, por serem um acordo de vontades entre particulares, é sempre sim possível a renegociação. Claro que para essa renegociação ser amigável, você precisa da concordância do outro lado. Mas no caso de situações imprevisíveis, como a pandemia, se o outro lado não quiser renegociar com você, você pode pedir a revisão contratual judicialmente, porque houve uma situação completamente imprevisível. Em situações comuns, deixando a pandemia de lado, a pessoa percebeu depois da assinatura do contrato que o juro está muito alto, está fora do patamar do mercado. Ela pode também, de certa forma, pedir um auxílio judicial para resolver essa questão? Poder ela até pode, mas é um pouco difícil ela conseguir vencer esse processo. Ela pode até talvez conseguir um liminar no começo, mas é difícil ela vencer porque a única hipótese que a lei autoriza para que o juiz entre em um contrato e modifique o contrato, aliás, única não, 2, né? Uma é se tiver cláusulas contra a lei. Se houverem disposições ilegais, efetivamente, o juiz ele pode ali modificar o contrato. E a gente considera ilegais as cláusulas abusivas. Taxa de juros alto não é abusividade, é condição de mercado, infelizmente. Abusividade é quando o contrato estabelece que, por exemplo, você compra... Vocês estão em Minas Gerais, se eu não me engano, né? Se você compra um produto de uma empresa em Porto Alegre e ela manda deixar aí para vocês em Minas Gerais, vocês seriam obrigados a entrar com ação judicial em Porto Alegre. Na relação de defesa do consumidor, isso é uma cláusula abusiva, porque o consumidor ele é o mais fraco e ele teria que gastar para se deslocar para Porto Alegre. Então, o juiz pode mudar isso. E a segunda situação é quando há um fato imprevisível, um fato que ninguém podia imaginar que acontece, que modifica as condições do contrato, modifica a relação contratual. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal já disse que no Brasil, crises econômicas, desvalorização da moeda, desemprego não configuram fatos imprevisíveis, porque são coisas que ocorrem periodicamente no Brasil. A pandemia, por outro lado, foi enquadrada, mesmo com essas consequências, ela foi enquadrada como um fato imprevisível, porque se alguém te contasse ano passado que você ia ter 2020 praticamente cancelado em função
de um vírus vindo do Oriente, jamais ninguém teria acreditado. Agora, o consumidor que está com dívidas e ele vai tentar renegociar, fazer uma renegociação aí com a instituição financeira, quais são as dicas antes de iniciar essa renegociação, hein? Bom, as dívidas bancárias, elas têm uma coisa chamada portabilidade. Você pode buscar outros bancos e perguntar quais são as condições que eles te dariam para ficarem com aquela dívida. Eles compram a sua dívida. Porque no final do dia, o que o banco vende para você ao vender um serviço financeiro são juros, o que eles ganham são juros. Então, se um banco X está cobrando 4% ao mês, talvez o outro fique super feliz com 3,5%, com 2,80%. Então, nesse caso, você consegue sim, através da portabilidade, reduzir os seus juros, que vão continuar muito altos, mas você vai conseguir reduzir. O outro ponto é você raramente aceitar a primeira proposta do banco. A primeira proposta do banco, quase sempre, é você pagar tudo. Às vezes eles tiram os juros do atraso e coisas assim. Mas se você insistir, o banco ele vai fazer uma proposta muito melhor para você. É lógico, o ideal é que você pague corretamente, porque isso afeta a sua nota de crédito. Então é muito comum pessoas que passam muito tempo sem pagar o banco porque não tem condições, o banco aceita um valor bastante baixo, até inferior ao valor da dívida, mas o banco nunca mais empresta dinheiro para você, porque ele sabe que você é mal pagador. Então, por mais que exista esse caminho, isso tem que ser uma situação, o último recurso. Até porque não é correto você pegar algo e pagar menos do que você pegou emprestado. Sim. Então, as duas dicas que eu te dou é comparar taxas de juros e efetivamente fazer uma competição pela compra da sua dívida. A gente tem pergunta aqui do Jurandir Tavares, de São Joaquim de Bicas, aqui de Minas Gerais. Ele está dizendo o seguinte, que uma determinada empresa que ele estava devendo queria que ele adquirisse um seguro para só então conseguir um crédito. E ele está perguntando se isso é legal. Não, isso é venda casada, tá? O Código de Defesa do Consumidor ele proíbe que qualquer fornecedor de produto e serviço, o banco se enquadra, proíbe que eles exijam de você que você compre X para poder comprar Y, tá? O que o banco pode dizer é que assim, você não tem histórico com o banco, então seus juros é alto, mas se você tivesse um histórico com o banco, seus juros era mais baixo, isso é uma coisa. Mas condicionar o seu empréstimo à compra de outro produto é completamente ilegal. Tá, é ilegal venda Não casada, pode. não, então. Tem mais perguntas Não pode. aqui? Venda casada. Venda casada, ok, ficou claro. A Luana Lopes de Contagem está dizendo que o salário dela foi retido para pagamento de dívidas e ela está querendo saber também se pode acontecer isso, se isso é legal. Vamos lá. Primeiro precisa entender qual é a retenção e com quem é a dívida, porque financiamentos bancários só podem ficar limitados a 30% do salário. Então, se ela tem financiamentos, se ela tem empréstimos em que ela deu o salário como garantia, pode se reter 30%. O que tem que se verificar é se o empregador reteu porque, por exemplo, ela causou destruição, causou prejuízo na empresa, e aí dentro das hipóteses do contrato de trabalho, que pode ter caso de culpa, ou na hipótese de dolo, o empregador pode fazer retenção de pagamentos do empregado para ressarcir dos prejuízos que ele causou. Então, por exemplo, se ela trabalha numa montadora de carros e ela destruiu um carro manobrando, a montadora pode fazer retenção do salário dela. Tem que entender que tipo de situação, então, né? Mas no caso, se for uma situação financeira... Genericamente, a gente não consegue avaliar, porque, por exemplo, se ela tiver um financiamento e for uma retenção de 30%, está dentro do que é autorizado. Se ela causou um prejuízo ao empregador dela e no contrato de trabalho dela prevê a retenção com culpa, ou se tivesse sido uma destruição causada por dolo, ele também pode fazer retenção. Tá, ok. Depende da situação, portanto. E no máximo 30% no caso de instituição financeira, né? Caso de financiamento é sempre 30%. 30% somando todos os financiamentos que ela tem. Aí, se a instituição financeira não avaliou direito que ela tinha outros financiamentos, é o erro da instituição financeira. Todos os financiamentos dela juntos no mês só podem reter 30% do salário dela. Tá certo. Carla Soares, aqui de Belo Horizonte, quer saber o seguinte, ela está informando para a gente que vem sofrendo pressões para negociar uma dívida com uma operadora de cartão de crédito, para ela fazer essa negociação por telefone. E aí ela quer saber o seguinte, é seguro de fato fazer esse tipo de negociação por telefone? Olha, precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente sabe que de tédio não se morre no Brasil. Então, o pessoal que dá golpe inventa cada uma que é inacreditável. Eu já recebi ligação de que eu tinha ganhado sorteio, tinha sido chamado para ir para televisão, tudo que você puder imaginar, eles inventam quando descobrem o telefone da gente. O
que ela precisa verificar com a empresa a qual ela está devendo, se aquelas pessoas que estão ligando são legítimas, se é uma assessoria de crédito verdadeira, se é uma assessoria de recuperação, se é da própria instituição a que ela deve, e se for sim, ela pode negociar por telefone, mas ela exija receber os papéis por e-mail ou no correio, para que ela possa efetivamente ter segurança. Mas sim, em regra é seguro, mas obviamente para a garantia dela é melhor que ela peça o recebimento dos papéis no e-mail dela. Para fechar nossa conversa, doutora, a Norma Coimbra, aqui da capital, aqui de Belo Horizonte, está dizendo que atrasou 2 parcelas do financiamento de um veículo. E o banco aumentou a taxa de juros. Ela quer saber se o banco realmente, de fato, pode fazer isso. A gente precisa verificar se o banco realmente aumentou a taxa de juros ou se o banco está cobrando apenas a penalidade nas parcelas atrasadas, né? Isso também a gente não tem como dizer sem estar avaliando. Mas, em regra, o financiamento bancário de veículos automotores ele vem com taxas fixas de juros, então não deveria ter ocorrido, em regra, tem que ver o contrato individual, mas, em regra, não deveria ter havido a mudança. Pode ser que, nesse caso, que ela esteja achando que aumento da taxa de juros seja o banco cobrando as penalidades das parcelas atrasadas nas parcelas seguintes. Aí ela pode ter a impressão de que houve aumento da taxa de juros sem ter havido aumento da taxa de juros. Tem que entender direitinho o que está sendo cobrado, né? Se ela não conseguir, pede uma ajuda profissional para facilitar esse entendimento. O próprio gerente do banco, ele pode explicar para ela isso. Então, se realmente tiverem feito a mudança, ela precisa verificar se no contrato dela havia uma taxa de desconto para pagamento em dia ou não. Mas, efetivamente, em regra, não poderia haver essa modificação da taxa de juros. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação, por esclarecer nossas dúvidas e as dúvidas dos telespectadores também. Até uma próxima. Obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau. Olha só, vamos falar da Faço Parte agora? Inverti tudo aqui hoje, né, gente? Não abri o bloco falando da Faço Parte. Quero falar para você aí de casa agora da importância da sua contribuição para essa campanha que ajuda tantas pessoas, né? E um desses projetos que é mantido pela Faço Parte é o Projeto Providência. Ele foi criado em 1988 e integra uma das ações sociais que são ajudadas pela campanha Faço Parte. No projeto são feitos trabalhos de recuperação e também recreação com crianças e adolescentes. Essas crianças e estes adolescentes participam de aulas de capoeira, de judô, tem também aulas de culinária, de teatro e muito mais. Tem muita coisa legal lá no Projeto Providência para essa criançada, viu? Lá no Facebook da campanha Faço Parte, você pode conferir vídeos e também depoimentos de pessoas que são ajudadas pelo Projeto Providência, né? E aí você vai entender mais a importância de ajudar essa campanha a mudar a vida de tantas pessoas. Então, acessa lá o Facebook, Faço Parte BR, ou o site. Lá no site também, eu sempre falo aqui, tem muitos depoimentos, tem muitas fotos de pessoas que são ajudadas pela campanha. Façoparte.com.br, Faço Parte, o faço sem cedilha. E o telefone é o 3319-6111 e o código de área é o 31. Entre para essa família do bem, viu? Seja você também um doador, seja uma doadora da campanha e venha ajudar crianças e adolescentes lá do Projeto Providência. Paula Azeredo está ok para conversar com a gente agora? Vamos conversar? Não, daqui a pouquinho a gente volta até a redação, então, para conversar com o repórter Paulo Azeredo, ele que vai atualizar a gente ainda a situação dos números da Covid-19 em Minas Gerais. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.